Olá, meus irmãos, muito bem-vindos a mais um Tempo de Estudos podcast. Eu sou o Rubens Pantano Filho, sou diretor cultural da Academia Campinense Maçônica de Letras. Quero antecipadamente agradecer ao grupo Devec Passione, dos nossos irmãos Felipe e Gentil Passione, que são os proprietários das empresas patrocinadoras desse nosso programa de hoje. Retomando aquela sequência que vínhamos utilizando, homenageando lojas da região, hoje nós vamos fazer uma homenagem a uma loja muito querida, é a augusta e respeitável loja simbólica Tiradentes, número 3622, do Oriente de Salto. É uma loja já bastante antiga, foi fundada em 1919, ela bateu colunas, mas depois foi reerguida novamente. Os documentos foram encontrados e hoje ela é continuidade daquela loja fundada em 1919. Portanto, completando já seus 106 anos de existência. Filiada ao Grande Oriente de São Paulo. Não é? Então nós vamos fazer uma análise do estandarte da loja. Primeiro começando pelo nome. O nome Tiradentes, sabe-se que não há uma documentação comprobatória que Tiradentes tenha sido maçom. De qualquer maneira, ele e todos os seus companheiros, na Conjuração Mineira de 1789, tinham como referência os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, que são referências para a nossa ordem. Então o nome é uma homenagem à Conjuração Mineira, esse movimento de 1789, onde um grupo lutava então pela independência do nosso país, particularmente do estado de Minas Gerais. Bem, o globo terrestre aparece também no estandarte. Observe que o globo terrestre, os irmãos que o desenharam tomaram cuidado de traçar todas as linhas de longitude e latitude, formando uma espécie de um mosaico, o que lembra o mosaico que aparece nos pisos das nossas lojas. Evidentemente, na loja sempre é preto e branco, representando então luz e sombra, representando a necessidade de estarmos juntos, em que pese as nossas divergências ou diferenças, Mas aí então o piso mosaico está simbolicamente aí representado e simbolizando então retidão, pelas linhas retas, perseverança, atributos que devem fazer parte do que deve pautar a caminhada de todo maçom. Depois nós temos o triângulo. Observe que o triângulo ele está ladeado pela frase libertas quaerat tamen, que traduzindo seria liberdade ainda que tardia. E esse triângulo então, com essa frase, obviamente, volta a homenagear a Conjuração Mineira, porque encontramos toda essa simbologia também na bandeira de Minas Gerais. Só que aí tem uma pequena diferença. Observe que o triângulo ele é formado por 3 faixas, uma azul, uma branca e uma vermelha, que representam o estado de São Paulo, são as cores do estado de São Paulo, que é o estado onde está situada essa loja, o Oriente de Salto. Bem, depois, embaixo do globo, nós temos mãos abertas e observe que as correntes, os grilhões quebrados, representando então que todo maçom, obviamente, deve ser liberto e, mais ainda, ele deve se libertar de toda sorte de preconceitos. Essa é a simbologia que os autores quiseram aí colocar. Depois nós temos o Sol aparece do lado direito, superior direito do globo, com os seus raios solares, representando então o astro que ilumina todos os orientes do nosso planeta e também é o astro que dá vida a todos os seres, na Terra, por exemplo, ou seja, nos planetas que gravitam em torno do Sol. Depois a Lua do lado esquerdo, superior esquerdo, a Lua está em quarto crescente e a Lua está representando então o descanso merecido para todo maçom, o momento necessário para que ele possa refletir e também recuperar as suas energias.
Tradicionalmente, na simbologia dos brasões, os símbolos, né, de loja, nos estandartes, é muito comum aparecer o esquadro e o compasso. O esquadro representando então retidão, por quê? Porque com ele traçamos linhas retas, né? Então, simbolicamente, representa a caminhada, né, reta que todo maçom deve seguir, né? Ele deve ser guiado por caminhos retos, né? Isso significa também moralidade, né? Emite a ideia de imparcialidade e precisão de caráter. Depois nós temos o compasso, que é praticamente um símbolo indissociável do esquadro. O compasso já representa o pensamento, o esquadro, não coloquei anteriormente, mas é a ação do homem sobre a matéria, sobre si mesmo. E o compasso, o espírito, o pensamento, né, as diversas formas de raciocínio e a busca da perfeição. O compasso traça circunferências, representando então os limites dentro dos quais o maçom deve agir. Claro que os limites do ponto de vista então ético, moral, né, etc. E os círculos também traçados na nossa simbologia, né, na nossa ordem, podem representar as inúmeras lojas, né, dos orientes, do país ou do globo terrestre, né? Depois a letra G, dentro dessa composição esquadro-compasso. A letra G, originalmente, na maçonaria operativa, ela representava a geometria, né? A geometria é uma ciência matemática extremamente importante nas construções, na arquitetura. Depois, com o advento da maçonaria mais especulativa ou filosófica, foram incorporados outros sentidos que não faziam parte da simbologia original. Então hoje se fala também em gnose, conhecimento, geração, né? Geração da vida, gênio, pensamento e glória. Glória, por exemplo, é a palavra de saudação que utilizamos, por exemplo, no rito brasileiro nas nossas sessões. E claro, o G representa também o grande arquiteto do universo, né? O Criador do mundo. Quero fazer um agradecimento muito especial aos queridos irmãos Evandro José Fontana e Silvio Teixeira, que são irmãos da augusta e respeitável loja simbólica Tiradentes, né, do Oriente de Salto, que foram os irmãos que me forneceram essas informações e a imagem do estandarte para que eu pudesse, então, fazer desse descritivo para o nosso podcast de hoje. Agradeço mais uma vez ao grupo Devec Passione e convido vocês para o próximo podcast da Academia Campinense Maçônica de Letras. Até lá!